povo com autoridade, vai! Determina isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar aí. Queridos, essa é uma palavra de autoridade. Essa é uma declaração de autoridade e de poder. É uma declaração que Josué fez. Queridos, presta atenção. Josué, quem era Josué? Josué é o camarada, é o discípulo de Moisés, que recebeu de Moisés um legado. E o legado que Josué recebeu era cumprir até o final o ministério e o propósito que o próprio Moisés não conseguiu cumprir. Você lembra que Deus chamou Moisés lá na sarça ardente? Lembra as irmãs da roupa da sarça ardente? Deus chamou Moisés lá na sarça ardente, entregou um projeto, entregou um propósito na mão de Moisés. Ei, terra! Não estou acostumado com essas coisas chiques não, gente. Entregou um propósito para Moisés, que era para libertar o povo e levar o povo para uma terra que manava leite e mel. Só que chegando lá próximo, Moisés, ele desobedeceu ao Senhor. Então o Senhor chamou para si e falou assim: escolhe Josué e coloca ele para cumprir esse projeto, levar esse projeto até o final. E Josué atravessou o Rio Jordão com o povo. Josué deu as 6 voltas nos 6 dias com o povo. No 7º dia deu 7 voltas. Depois da 7ª volta o povo bradou, as trombetas tocaram, a muralha caiu e eles avançaram. E Josué prevaleceu com o povo, Deus deu vitória. Josué pegou então a terra, repartiu com as 12 tribos. E Josué começou a organizar a vida do povo naquele lugar. Quando chega no final do ministério de Josué, aqui no capítulo 24, ele falou assim: olha só, povo, o seguinte, venham aqui, se reuniram. Olha só, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Vocês têm errado nisso, têm errado nisso, têm errado nisso. E quando chega no versículo 15, ele fala assim: olha só, porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, o rio é o Jordão, que ele tinha acabado de passar, então, que ficou para trás do rio, ele estava lá de cá, então, além do rio, ou os deuses da terra onde vocês habitam hoje, a terra dos amorreus. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que Josué está falando. O que Josué está falando é que nem toda a casa dele servia ao Senhor como deveria ainda. Você percebeu isso? Porque ele fala assim, ó, em qualquer tradução da Bíblia que tu for olhar, esse texto está assim: Josué falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como serviremos se é Josué quem está falando? Como serviremos se é aquele que levou o projeto que Deus entregou na mão de Moisés até o final? É ele quem está falando, foi para ele que Deus deu a vitória, foi através do governo dele, né, da direção dele, da liderança dele, que as muralhas caíram. Foi ele que ouviu a voz de Deus, ele que conduziu o povo, ele que repartiu a terra para as 12 tribos. Esse homem está falando, a minha casa vai servir ao Senhor. Isso me faz entender que nem toda a casa dele ainda estava diante do Senhor como ele gostaria que estivesse. Percebe isso? Só que aqui Josué não era qualquer um. Fala assim, Josué não era qualquer um. Fala, eu também não sou qualquer um e não sou qualquer uma. Eu sou, fala, eu sou um discípulo de Jesus. E com essa autoridade eu também declaro: a minha casa ainda não está da maneira que eu gostaria que estivesse. A minha casa, eu sei, eu reconheço, não está no altar como eu gostaria que estivesse. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Então eu profetizo. Bate a mão no peito e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Libera essa palavra. Josué aqui, cara, ele era o maior líder do povo de Deus. Para você poder entender o contexto, ele era o maior pastor da nação, querido. Só para você entender o contexto da nação de Israel, do povo hebreu, ele era o pastor maior. Porque se você for lembrar comigo, quando Moisés começou a caminhar com o povo e atravessou o Mar Vermelho e começou a caminhar no deserto, Moisés passava o dia inteiro julgando a causa do povo.
e ele ficava em pé diante do povo, o povo em pé diante dele naquele sol, e ele jogando a causa do povo. Então Jetro, seu sogro, foi até ele trazendo a sua esposa e seus filhos e falou: Moisés, o que você faz não é bom. O que você faz não é bom, porque vai padecer você, vai padecer o povo desse jeito. Ah, mas tem muito problema para resolver. Sim, eu sei, mas faz de outra forma. Como? Bota chefe sobre 10, sobre 50, sobre 100, sobre 1000. Esses resolvem as questões no nível deles. As questões mais sérias vêm até a você, porque senão morre todo mundo. Então existia Moisés e outros líderes. Consegue entender isso? Amém ou amém? Quando Josué assumiu o povo, tinha Moisés e os outros líderes. E Josué assumiu a posição de Moisés. Ou seja, existiam outros pastores, porque pastor é aquele que cuida de gente, e aquele povo estava cuidando daquele povo. Então os líderes daquele povo estavam cuidando daquele pequeno rebanho de 10, 50, 100, 1000 que estava sob a sua responsabilidade. E Josué se colocou acima deles, porque assumiu o lugar de Moisés. Então Josué era o melhor pastor da nação, era o maior pastor da nação. E ele falou assim: a minha casa vai servir ao Senhor. Significa dizer que nem todo mundo, nem tudo estava do jeito que ele gostaria que estivesse, mas ele como um cabeça, ele como um líder, ele como um servo de Deus, sabendo em quem ele cria, ele liberou essa palavra. Olha só, vocês aí, todo o povo, se vocês quiserem servir aos deuses dos pais de vocês que estão depois do rio, além do rio, vocês vão servir. Se vocês quiserem servir aos deuses do povo dessa terra que nós expulsamos eles daqui, vocês vão servir. Agora, a minha casa não. Na minha casa quem manda é Jeová. A minha casa quem governa é o Senhor. Ele está falando o seguinte: ô capiroto, tu vai se andar para lá. Aqui não, aqui o governo é de Deus. Então você, como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus, precisa chegar na tua casa hoje. As coisas não estão muito em ordem, estão fora de ordem. Vou voltar a falar da ordem na família aqui. E aí você tem que chegar lá e falar assim: aqui não, Satanás, aqui quem governa é o Senhor. Pode pegar a tua tralha, botar teu rabo entre as pernas, teu chifre, teu tridente e vaza, porque aqui o governo agora é de Jeová. É tipo aquela mulher do quarto de guerra: ei, quem manda aqui agora é o Senhor. E acabou, irmão. Você precisa entender que a autoridade está sobre a sua vida. Ah, pastor, mas meu marido não serve ao Senhor. Mas você vai ganhar o seu marido, mulher, com o seu testemunho de mulher de Deus, e profetizando a bênção de Deus na sua casa. Ah, pastor, minha esposa não serve ao Senhor. Tu vai ganhar o coração dela, marido, honrando-a, protegendo-a, servindo ao Senhor e declarando autoridade na tua casa do Senhor. Aleluia. O cabeça, que era Josué, ele tomou essa posição, ele tomou essa direção. Por quê? Porque a casa onde o Senhor não está, ela está em desordem. Porque a casa onde o Senhor não está, ela não está em ordem, então ela está em desordem. Se ela está em desordem, nela tem guerra. Por estar em desordem tem guerra. E quem traz a desordem é justamente aquele que eu acabei de falar, que não pode estar lá, o capiroto de cabeça rachada. Ele não pode estar lá, ele não pode governar lá. E querido, na minha casa acontece, tá? Vez ou outra a gente vê o rabo de Satanás, as garras de Satanás tentando armar entre eu e a Nanda, entre eu e as crianças, e começar a arrumar guerra. E a gente tem que entender que Satanás está se andando e nós temos que botar ele para correr. Na minha casa acontece. Eu acredito que na sua também. Não é porque eu sou melhor que vocês, não, porque eu sou igual a vocês. Então sim, se acontece lá em casa, acontece na casa dos meus irmãos. Ou só eu que estou perturbando o juízo de Satanás? Porque todo aquele que perturba o juízo de Satanás vai ser contra-atacado. E glória a Deus por isso. Deixa ele vir por um caminho, vai fugir por 7 caminhos. Eu não estou nem aí para ele. Já falei para vocês um dia, né? Ministrando libertação, caiu um monte de jovem demoniado assim no... Aí eu quero para você: eu vou matar você. Eu falei: vai nada. Eu tenho vontade de te matar. Eu sei, eu leio a Bíblia, seu tonto. Mas o meu Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Então, querido, não tenha medo de Satanás, tenha medo de ir para o inferno. Não tenha medo de Satanás, tenha medo de deixar sua casa ir para o inferno, sendo que você é um homem ou uma mulher de Deus lá. Como a Nanda pregou aqui, você é a lamparina. Esteja posicionado, esteja posicionada. Traga luz para a tua casa. Ilumina o ambiente do teu lar. Josué falou assim: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.
E querido, Mateus capítulo 18, verso 18, se quiser abrir, você abre, se quiser anotar, você anota. Mateus 18, 18, Jesus disse: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Sabe o que Jesus está falando? Ele está liberando essa palavra de autoridade, que Jesus falou vira lei. Ele está falando o seguinte, querido, que se você clamar, vai ligar na terra e no céu. Se você clamar, vai desligar na terra e no céu. Ou seja, você pode ligar a sua família no céu, e você pode desligar a garra de Satanás da tua família. Mas para isso você precisa colocar a tua casa em ordem. Porque, como eu disse semana passada, e vou voltar a dizer agora, o nosso Deus não atua na desordem. Por quê? Porque Ele é um Deus de ordem. Josué deve ter falado assim: a minha casa ainda não está na ordem como deveria estar, mas ela vai estar. Você percebe que aqui cabe um posicionamento que vai levar Josué a uma ação. Ele não vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Isso é coisa de preguiçoso. O reino de Deus é tomado na força, na guerra. Você precisa fazer a sua parte. Quando Jesus falou tetelestai, está consumado, a parte dele está pronta. Se a parte dele está pronta e a minha casa não está em paz, qual parte está faltando? A minha. Você percebe isso? Tetelestai, está consumado, ele falou. A obra dele está pronta. Se a obra dele está pronta, minha casa deveria estar em paz. Se não está em paz, não é porque a obra dele não está pronta, é porque eu não fiz a minha. Porque eu preciso colocar minha casa em ordem. Porque voltando lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, a parte A fala assim: porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Fala comigo: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Isso significa dizer que se Ele não é Deus de desordem, Ele é um Deus de ordem. De ordem. E a ordem dele traz a paz. E se minha casa não está em paz, é porque ela está em desordem. E quem coloca a casa em ordem? Eu. Quem coloca a casa em ordem? Você. Por quê? Porque Jesus já fez a parte dele. Já está pronto. Agora eu preciso me preparar para receber essa bênção. É como se Jesus falasse assim: eu vou te abençoar e vou te dar um automóvel, e você está lá sem a sua habilitação. Ele não falou para você que vai te dar habilitação. Vai lá e tira a tua habilitação. Faça o curso, paga, faça as aulas, faça as provas, passe nas provas, tudo, e aí vai estar pronto para receber a bênção. É se organizar para receber, se preparar, se colocar a tua vida em ordem para receber a bênção. Aí Deus falou contigo assim: eu vou abrir a porta de emprego, serás um grande profissional, e parará, e parará, e parará. Mas nem estudar você quer. Então tem que se colocar em ordem para receber a bênção. No que diz respeito à família, é a mesma coisa. Coloca a tua casa em ordem para receber a bênção. Está entendendo? Amém ou não amém? Então, na nossa campanha Famílias Curadas, ela tem muito mais a ver com o meu posicionamento do que com Deus, com o que Deus vai fazer. Por quê? Porque o que Ele vai fazer, Ele já fez, querido. Está pronto. Tetelestai está consumado. O que cabe agora para ter paz na minha casa? A ordem. Para ter ordem agora depende de mim. Fala assim: para ter ordem depende de mim. Muito bom. O que é ordem? Ordem é cada coisa no seu devido lugar. Ordem é cada coisa posicionado segundo o propósito pelo qual aquela coisa foi criada. É como a cadeira que foi criada para você colocar debaixo da mesa. E a não ser que a casa esteja passando por uma faxina, nunca encontraremos numa casa a cadeira sobre a mesa, como se fosse normal. Se isso estiver acontecendo, está fora da ordem. Se não estiver na hora da faxina, cadeira debaixo da mesa. Põe a casa em ordem. Então Deus criou cada coisa para o seu devido lugar. Ele colocou em ordem porque Ele é Deus de ordem. E a ordem de Deus traz paz. A ordem de Deus traz paz. A ordenação de Deus traz paz. A organização de Deus traz paz. Falei semana passada, vou repetir hoje para poder entrar na pregação de hoje, que eu estou falando só da semana passada até agora. Antes de Deus criar o homem e entregar a terra prontinha para o homem, Ele primeiro organizou a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, era um caos, era só caos. Caos é falta de ordem.
Deus falou, haja luz, houve luz. A separação da porção seca das águas, houve separação. Haja firmamento, separou, criou o céu. Haja as estrelas, criou estrelas, sol, luminares, criou tudo. Criou os peixes, criou os animais, criou as árvores. Depois criou o homem, soprou na narina dele e fez dele uma alma vivente. Quando o homem foi criado alma vivente, Deus entregou para ele um mundo organizado. Por quê? Porque o meu Deus é um Deus de ordem. E mais, pastor, se meu Deus é um Deus de ordem, por que Ele não me entrega tudo organizado? Porque Ele me dá a responsabilidade, junto com a autoridade, de continuar colocando em ordem. Ele falou assim, já criei tudo, só põe nome nos animais. E Adão começou a botar nome nos animais. Ele continuou colocando as coisas em ordem. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei, vamos colocar as coisas em ordem? Ontem eu preguei campanha da família também lá em Santa Cruz. E aí falei um pouquinho da ordem. Chegou em casa, a Nanda falou assim, tem que falar com você. Tem que colocar as coisas em ordem. Tá vendo como é que funciona? Eu sou igual a vocês, irmãos. Tem coisa para colocar em ordem. Só que para colocar em ordem, eu preciso saber qual é o lugar de cada coisa. Eu preciso saber o que fica em cada gaveta, para poder saber no meu guarda-roupa se eu vou botar as meias na primeira gaveta, na segunda gaveta ou na terceira gaveta. Então eu tenho que saber qual é a ordem, sim ou não? Porque senão a gente coloca as coisas fora de ordem, e tudo que está fora de ordem não é encontrado. Aí Deus tem uma bênção para entregar na tua casa, Deus tem uma bênção para entregar para a sua vida, mas como você não está em ordem, você não é encontrado. Aí a bênção não chega. Lembra do equipamento de som que não chegou? Porque foi para o endereço errado? Porque colocaram na ordem errada. Era para estar no endereço certo. Que aliás chegou, está aí fora, tá? O Bernardo, cadê o Bernardo? Eu vi o Bernardo. Foi o último comissário a acabar de chegar com o equipamento aqui, né, Bernardo? Obrigado, meu filho. Chegou, tá aí. Para a glória de Deus, vai entrando em ordem. Eu preciso saber onde que eu guardo os talheres, para não colocar junto com os copos, tá me entendendo? Quando a gente vai lá lavar a louça de casa, a gente vai lavar e quer secar e quer guardar, só que a gente guarda tudo errado. Se a Nanda não chegar a fazer isso aqui, até eu aprender, vai ficar no lugar errado. E quando eu vou procurar os remédios, e eu vou procurar o remédio no lugar, ela fala, não é aqui, o lugar do remédio é aqui, porque quando eu não sei qual é a ordem, eu não encontro onde está. Então, eu preciso falar contigo, qual é a ordem da família? Como é que Deus organizou todas as coisas para eu pegar e colocar na ordem que Deus organizou? Porque se não tiver da forma que Deus organizou, está fora da ordem. Se está fora da ordem, está em desordem. Se está em desordem, tem o quê? Confusão, guerra, problema. Por quê? Porque meu Deus é um Deus de ordem, e na ordem de Deus há paz. E se não tem paz, não está na ordem de Deus. É simples assim. Então eu vou tentar falar, não vai mais dar para falar. Quem prega semana que vem sou eu também? Porque eu falei semana passada que terminava hoje. É que eu tinha que fazer a introdução, irmã. A irmã tá botando em ordem, viu? Eu acho que é você. Eu vou começar a falar hoje. Eu preciso saber qual é a ordem das coisas que Deus criou, para eu colocar as coisas na ordem que Deus as criou, para que a paz de Deus esteja estabelecida. Amém ou não amém? Então, se estamos falando de família e famílias curadas, família curada tem paz, como é que é o propósito de Deus? Como Deus começou a criar a família? Deus começou a criar a família a partir de quem? De Adão. Não, é quarta-feira que eu estou falando. Sou eu, oh glória, eu sou fominha, escalei eu 3 vezes seguida. Tem essas coisas, você ter, né, a autonomia de fazer a escala, você se auto-escala. Deus começou a criar a família por Adão. Quem foi o primeiro ser humano criado? Adão. Amém, irmão? Você lembra disso, da escola dominical? Da novela lá, de algum lugar que você viu, um filme? Não tem como dizer que não foi Adão. Sim ou não? Então, Adão. Só que quando você começa, por que então foi Adão? Adão é o homem é o sacerdote. Estou falando assim, o homem é a figura sacerdotal da família. Por quê? Porque ele veio primeiro.
Só que quando você vai ler o texto de Gênesis, você vai ler que Deus criou assim: Deus criou o homem, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem, Ele já criou a mulher, porque a mulher já estava na criação de Adão. Porque quando tu continua lendo o livro de Gênesis, quando Deus cria a mulher, Ele faz uma bonequinha de barro, sim ou não? Não. O único boneco de barro que Ele faz é Adão. Depois, para criar a mulher, na verdade Ele vai extrair do homem a mulher, porque Ele já criou a mulher quando criou o homem, do homem. É por isso que em Gênesis Deus fala, e Jesus confirma lá, eu ia falar disso aqui, mas vou adiantar. Jesus confirma nos evangelhos, Paulo confirma lá em Efésios: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque quando o homem foi criado, para ele, com ele foi criada uma mulher. Quando Deus criou o homem, Ele fez um bonequinho de barro, bonitinho, soprou na narina. Se o homem se fez alma vivente. Quando Deus criou a mulher, Ele fez o homem dormir. E quando o homem, a Bíblia vai dizer, né? Quando o homem acordou, a mulher estava criada. Por quê? Porque Ele tirou uma das costelas, tirou do lado. Então Deus não fez a mulher de um outro boneco de barro. Deus fez a mulher quando criou o boneco de barro. Você está entendendo? A mulher já estava na criação. Ele só tirou ele dela, ela dele. Então, o homem veio primeiro, mas a mulher foi criada junto. É por isso que o início da família está no homem, mas a mulher faz parte do princípio da família, porque senão não tem família. E aí quando a mulher se fez lá, a Eva, né? Essa é Eva, foi tirada de você e tal, criou-se a primeira família. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ei, irmãos, a família começa no matrimônio. A família não começa quando tem filhos, a família começa no matrimônio. Os filhos são a bênção do matrimônio, vão crescer e vão voar, glória a Deus, aleluia. Quando os filhos começarem a voar e forem embora, quem fica? O casal, o matrimônio. É por isso que Satanás, ele investe contra o matrimônio, porque se ele destruir o matrimônio, ele destrói a próxima geração. Ele destrói o matrimônio, a família é infeliz, a igreja não é saudável, a igreja não é saudável, a sociedade não é curada. Então ele quer acabar com a sociedade, ele começa a investir no casamento, contra o casamento. Então a primeira coisa que você tem que entender, homem e mulher, a peça mais importante, homem, da sua família chama-se sua esposa. A pessoa mais importante, mulher, da sua família chama-se seu marido. Não é o teu filho, não é a tua filha, ainda que pelos filhos a gente dê a nossa vida, amém ou não amém? Não são as pessoas mais importantes da família. Eles vão se emancipar no devido tempo, de acordo com a ordem do planejamento bíblico. Eles vão se emancipar e vão criar sua própria família. Eles vão deixar de ser os filhos tecnôs, vão se tornar filhos ruios, amadurecidos, grandes, e vão gerar sua própria família. Acontece que muitas famílias andam com problema porque o pai ou a mãe começam a valorizar mais um filho ou a filha do que o seu cônjuge. E a criança, percebendo isso, ela usa desse benefício para poder se beneficiar. Então qual é a ordem do matrimônio? Qual é a ordem da família? Começa com o homem e a mulher que foi criada junto com o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus disse, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Já falei e repito, Deus disse nesse contexto, Gênesis 2, 24, Deus ia conversar com Adão todo dia, no final do dia, Deus ia conversar com Adão, e Deus olhou para Adão e falou assim, não é bom tu ficar sozinho. Como assim? Se Deus estava com ele, é porque quando se fala de relacionamento humano, tem que ter outro humano. Aí Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Aí em Marcos capítulo 10, versículo 7 e 9, Jesus confirma, por isso deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Então Deus falou, Jesus confirmou, e em Efésios capítulo 5, verso 31, a igreja faz cumprir. O apóstolo Paulo disse para a igreja de Éfeso, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só. Então Deus disse, família começa aqui, Jesus confirmou e a igreja faz cumprir. Então a ordem das coisas, marido e mulher. Não existe família bíblica que não seja nessa base, nesse princípio.
Na sociedade há uma série de outros modelos familiares. Na sociedade. E eu não vou entrar nem no mérito. Eu estou falando, o modelo bíblico é esse. E eu creio na palavra de Deus. Amém? Modelo bíblico é único, é esse. Homem e mulher se unem e se formam a sua carne. O matrimônio, então, é a união entre um homem e uma mulher, onde cada um tem seu papel muito bem definido. Então, para eu colocar minha casa em ordem, se minha casa, minha família começa pelo matrimônio, eu tenho que entender qual é o meu papel no meu matrimônio. Qual é o meu papel na minha família. Então, o papel do homem no matrimônio, o homem, querido, ele é aquele que se posiciona. Irmãos, quem dita a regra é o homem. Irmãs, vocês são lindas, cheias de autoridade. Se a gente deixar, não deixando, você já faz, deixando, então, vocês vão dominar o mundo. Vocês têm capacidade para isso. Vocês têm a total capacidade para fazer, ao modo das mulheres, dominar o mundo. Mas, biblicamente, quem dita a direção da casa é o sacerdote. O sacerdote é o homem. E por que muitas famílias entram naquela condição que a gente fala de família disfuncional? Porque esses papéis começam a se inverter. E eu não estou falando que se inverter é o homem ficar em casa cuidando dos filhos e da casa e a mulher ir trabalhar. Isso pode, se tiver um acordo entre eles, pode acontecer naturalmente e o homem continuar sendo sacerdote. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do papel sacerdotal. Aquele que dá a direção. Quem era Moisés diante do povo? O líder, a figura do sacerdote. Depois de Moisés, Deus mandou Moisés ungir Arão. Arão era o sacerdote. Sempre dá a direção. Josué, depois que assumiu o papel de Moisés, dá a direção. Quem dá a direção em casa? O homem. O homem. Josué, homem de Deus, se posicionou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele definiu isso. Ele liberou isso sobre a casa dele. Homens, como cabeça, é necessário um posicionamento. Ei, homens, olha para mim. Homens, casados ou não, olhem para mim. A nossa família só vai ser bênção do Senhor de acordo com o posicionamento que nós como homens tomarmos. Não dá para delegar isso para as mulheres. Sem delegar, elas vão fazer ao modo delas, mas nunca vai ser o princípio bíblico. E onde não há princípio bíblico está em desordem. Onde está desordem não tem paz. Já vou chegar no papel das irmãs. Ainda mais que domingo é dia das mães, vou falar de novo sobre o poder de ser mãe. Mas só para poder colocar o homem na posição dele dentro do matrimônio, você tem que dar a direção. Eu sempre falo, o sacerdote é aquele que dá a direção. Se eu sou sacerdote, quem tem que orar mais lá em casa? Eu ou a Ananda? Quem tem que ser na minha casa a referência de oração? Não por ser pastor, mas por ser o sacerdote da casa. O sacerdote. Quem mais ora nas nossas casas, irmãos? Nós delegamos para as mulheres essa atribuição. E elas oram mesmo. Se elas, eu vejo Nanda marcando com as irmãs aí, é de madrugada, é de tarde, é jejum, é propósito de não sei o que, elas fazem mesmo. Fazem mesmo. Então nós como homens temos que aproveitar essa disposição, essa garra, essa disciplina das mulheres e somá-las na nossa função. Mas a função de orar é nossa. Um dia lá na célula, quando começou a célula na nossa casa, Elvis, você vai lembrar que a gente falou sobre isso? A gente acorda 3 horas da manhã, vai procurar as meninas, as esposas, muitas vezes estão no joelho, e a gente vira para o lado e vai dormir. Essa é a nossa responsabilidade. Homem, comece a orar pela sua casa. Quer que a paz de Deus seja lá, que a sua família seja curada? Você comece a orar. Vem aqui hoje, vai tomar um óleo na mão aqui, ó, vai chegar em casa, vai ungir teus filhos, vai ungir tua esposa, vai ungir tua cama, vai ungir tua despensa, vai se posicionar, homem. Tu vai chegar lá na tua esposa, tu é uma mulher de Deus, tu é a santa, tu é a serva do Altíssimo, tu é minha ajudadora fiel, tu é idônea, tu vai liberar a palavra sobre a vida dela. Tu vai chegar sobre os seus filhos, tu é um grande homem de Deus, tu é uma grande mulher de Deus, teus filhos, vai ser um grande profissional, vai abalar o inferno, vai povoar o céu, Satanás não vai tocar na tua vida. Tu vai chegar na porta da sua casa, ei, daqui pra dentro é paz de Jeová, e eu não admito nada de Satanás. Tu vai chegar na tua despensa e falar assim, vai dobrar a quantidade, e eu vou ter para abençoar outras famílias.
É teu papel, homem. É isso que você tem que fazer. E você que é projeto de homem, os adolescentes, é assim que funciona, Kaique. Você que é solteiro, é assim que vai fazer quando casar, irmão. Eu já quero adiantar para as irmãs solteiras: não aceite menos do que isso para um homem que queira te propor namoro, tá? Ah, tu quer namorar comigo? Ô dona fulana, mãe dele, como é que é a vida de oração desse cidadão? Como é que é? Ele jejua? Como é que ele faz devoção? Ele lê a Bíblia? Não aceite menos do que isso. Amém, homens? Como homem, ele é o cabeça, e como cabeça, ele tem a seguinte responsabilidade: amar a esposa como Cristo ama a igreja. Como é que Cristo ama a igreja? Ele deu a vida por ela. Olha, esposa, um homem de Deus dá a vida por você. Pastor, mas na minha casa ainda não é assim. Por isso você está aqui, meu irmão. Comece a colocar em ordem. Vai chegar. Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, nem tudo estava do jeito que ele gostaria que estivesse. Eu testemunhei ontem lá onde eu estava pregando, que eu vi uma família domingo aqui, que já pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque já tínhamos batizado o filho, a menina já está na igreja, aí batizamos o casal, e eles só choravam de alegria. E eu libero que vocês vão chorar de alegria nesse altar também, pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Aleluia. Aleluia. Então o marido, o papel do marido é amar a esposa como Cristo ama a igreja. E como é que Cristo ama a igreja? Morreu por ela, ó. Morreu. Ah, mas minha mulher não merece. Tu merecia, igreja? Então, meu irmão, não tem chorumela, não tem argumento. Nós não merecíamos, somos a igreja, e Ele morreu por nós sem merecermos. Amém? E você põe em ordem. Isso é pôr em ordem. Ah, pastor, é radical. É radical igual a luz contra as trevas. É radical. Não subsistem juntos. É assim mesmo. Amém? Eu acho que o pessoal não volta semana que vem, porque tinha mais gente na outra semana do que hoje. Hoje da mesma, acho que semana que vem metade não volta. Porque a campanha da cura da família. Aí o povo vem assim: vai ter mover, vai mover, é meu posicionamento. Eu vou me mover, vou para minha posição. E aí vai começar a entrar em ordem. Porque Deus não quer um movimento aqui. Deus quer um movimento aqui, ó. Aqui as coisas precisam entrar em ordem, no lugar, sabe? Aqui tem que estar em ordem. Se aqui está em ordem, do meu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Papel do homem: santificar a esposa através da lavagem da água pela palavra. É o homem que tem a função de santificar sua esposa pela palavra. Agora, se você não conhece a palavra, vai começar a conhecer, querido. Começa todo dia, 1 versículo, 2 versículos, 1 capítulo. Tu vai ter muito alimento para dar para ela. Aleluia. Eu não digo que tu vai sentar e ensinar a Bíblia para ela. Tu vai começar a fazer seu devocional de verdade. Isso vai mudar a sua vida. E quando mudar a sua vida, transforma ela. Porque são uma só carne. E essa autoridade está sobre o homem. Lugar do homem no casamento: alinhar a vida da esposa para ser como uma igreja sem mácula. Efésios 5, 27. Igreja sem mácula, igreja sem pecado, sem mancha. Você precisa se posicionar, sacerdote. Se posicionar. Se posicionar. Aleluia. Deixa para lá, depois eu falo. Josué disse: eu não sei vocês. Ele não falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou assim: eu não sei vocês, a minha casa vai servir ao Senhor. Ele tomou posição. Ele resolveu isso dentro dele. Significa dizer que ele não aceitaria mais, a partir dali, que a família dele permanecesse da maneira que estava. E olha que é o cara que derrubou a muralha de Jericó. Ele falou assim: não vai ser mais como é. Mas pode ser melhor do que depois de cumprir todo esse propósito? Sim. Porque eu posso ganhar o mundo inteiro para Jesus e perder minha casa. Eu estou falindo no meu ministério.
estou falindo. Um dia aqui tem uns 20 anos, ou menos, ou mais um pouquinho, uns 21. Vou falar um negócio. O que é o negócio? Morava lá em Itaguaí. Aí, morava em Itaguaí, tem um negócio no chão aqui, ó. Culto lá na igreja central, Metodista Central Itaguaí, dia de semana não era quarta, era quinta. E eu sempre fui muito ativo na igreja. Eu era ministro de louvor, eu era coordenador do ensino, eu era professor de escola dominical, eu era do apoio pastoral, eu era integrante da intercessão. Sempre fiz muita coisa na igreja. Muito fominha em todos os sentidos. E aí, uma quinta-feira, quebrei o pau, caramba. Deu hora do culto, fui pro culto, larguei ela para trás, não tinha carro, eu peguei, nem saí a pé, peguei o ônibus, vim embora, larguei ela e o Pedrinho para trás. Pedro é novinho. E aí, né, cheguei, a igreja é grande, tem a galeria, cheguei, subi direto da galeria, sentei lá no último banco. Aí estou eu lá, aí o irmão evangelista lá, José Sartre, estava dirigindo o culto, aí ele me viu, ele estava no altar, ele me viu. Ricardo, desce aqui, faz o louvor. Ele já tinha começado o culto, porque eu já tenho que pregar. Eu falei, agora danou-se. Acabei de quebrar o pau caminhando em casa. Como é que eu vou entregar alguma coisa para alguém? Aí desci as escadas da galeria. Como é que eu vou fazer? Quando eu desço assim, faço a curva e entro no templo, estou de cara com ela. Debaixo da galeria, sentada com Pedro. Falei, ela ainda veio com Pedro sozinha. Aí eu falei, agora deu ruim. Aí fui andando lá para frente, orando, subi no altar. Falei, irmãos, antes de começar, eu preciso confessar para vocês. Já confessei para a igreja que eu estou falando aqui. Já confessei lá. Fiz isso, falei assim, falei assado. Não, eu quero te pedir perdão. E depois eu fui ministrar. Não adianta eu entregar nada para vocês se a minha casa não estiver em ordem. Jesus chama isso de hipócrita, fariseu. Não seja como os fariseus hipócritas, que oram na praça pública, em voz alta para todo mundo ouvir, como se fosse um grande homem de Deus. E ele fala, por dentro é igual sepulcro caiado, por fora está bonito, por dentro só tem podridão. Ele chama isso de hipocrisia. Quer a tua família curada? Põe a tua casa em ordem. Amém? As irmãs vão se dar bem, vou parar nos homens hoje. Ele afirmou, Josué afirmou, determinou e liberou no mundo espiritual uma palavra de autoridade. Ele se posicionou. Mateus 18, ele se posicionou, ligou na terra e ligou no céu, desligou na terra e desligou no céu. Então, como eu vou pregar semana que vem também, então eu continuo essa pregação semana que vem, que aí vai entrar o papel das mulheres. Aí, Marada, pode vir. Então, irmãos, quem quer a família curada aí? Para ela ser curada, ela tem que entrar em ordem. Eu queria desafiar você que está aqui, querido e querida, a chegar em casa e com toda a sabedoria do céu começar a colocar a sua vida em ordem, a sua casa em ordem. Se tem algo pendente para alinhar com sua esposa, com seu esposo, senta como um homem ou mulher de Deus e fala das suas dores, das suas dúvidas, dos seus medos. Coloque em ordem. Hoje eu aconselhava um rapaz no trabalho, que eu já venho conversando com ele há algum tempo. E aí eu saí assim da minha sala, dei uma volta no lugar, e ele estava na porta da copa da sala dele. Eu agarrei ele, catei ele para o canto e falei assim, aí, o que aconteceu que você saiu da igreja? Porque ele está desviado. Aí ele começou a colocar o coração dele e falou assim, a primeira coisa que você tem que fazer, sozinho você não vai conseguir. Tem uma pessoa que vai poder te ajudar, mais do que qualquer outra. Ele quem? A sua esposa. Senta com ela, abra seu coração para ela, fala das suas tentações, fala dos seus medos e fala para ela assim, ora comigo. Porque orar por você, ela já ora. Agora orar com você é completamente diferente. Vocês vão junto para o mesmo propósito. Porque eu tenho certeza que as esposas oram pelos esposos e o contrário também é verdadeiro. Agora orar com é orar junto, é já ir para diante do Senhor na unidade do mesmo propósito. Ele falou, pastor, então eu vou conversar com ela. Senta com ela,
Fala, ó, tá assim, tô com medo disso, tá acontecendo assim, e eu sozinho não sei se eu vou conseguir. Eu sei que você está orando por mim, mas agora ora comigo. Ela vai entrar com você nessa, porque irmãos, olha para cá, essas mulheres não correm da guerra não, elas partem para dentro sim. Então fala para ela dos seus medos, fala, não tenha vergonha de dizer. E a gente que é homem, a gente é esquisito, porque a gente resolve nossas coisas na nossa cabeça e acha que está resolvido. Não, o que é? Não é nada não, tá? Não, já as coisas minhas aqui. Só que se tu falar para ela, gente, quem é a sua esposa? É a mulher que te conhece no ponto mais íntimo da sua vida. Qualquer coisa da intimidade da sua vida, a sua esposa sabe, homem. Mulher, qualquer coisa da sua vida, da parte mais íntima, o seu marido sabe. É com ele, com ela que você deita todo dia. Essa é a pessoa que Deus colocou do seu lado para ser essa ajudadora idônea. Conforme estava lá junto com Adão, do lado de Adão, ele entregou para Adão. Essa que está do seu lado foi Deus que te entregou. Então cuida, honra e protege, mas chama para dentro e fala assim: ora comigo, me ajuda nisso. Amém? Fica em pé aí. Quem trouxe a foto da família?